Faremos a leitura da Palavra de Deus para a meditação desta noite, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ó Deus, nosso Pai, agradecemos-te pela Tua palavra, que é o instrumento do Teu Espírito. Vivifica, Senhor, as nossas almas, e a Tua palavra, Senhor, é um alimento para a nossa vida espiritual. Que possamos tê-la em grande conta, que possamos aproveitar todas as oportunidades de reuniões comunitárias para lê-la, para estudá-la, para meditar, e para sermos instruídos através dela e também na nossa vida, nas nossas casas, quando estamos sozinhos,
que a Tua palavra possa estar conosco, possa ser guardada no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, quando vamos proclamar o Teu nome, quando vamos proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem desta noite é seguir a Cristo. A vida cristã tem sido definida de muitas maneiras, como crer, amar, conhecer e viver, mas a expressão seguir a Cristo, eu creio que ela abarca todas as outras. É a palavra discípulo, nós irmos seguindo o nosso Senhor. Jesus chamou muitas pessoas e muitas vezes não detalhou as condições, porque muitos talvez se assustariam. Mas seguir a Cristo no sentido espiritual é unir-se a Ele pela fé em todas as circunstâncias da vida, em quaisquer circunstâncias da nossa existência, nós devemos postar-nos como seguidores, como discípulos de Cristo, até que literalmente nós sejamos arrebatados, estejamos na presença do Senhor para sempre. Quem são os chamados para serem discípulos de Cristo? Embora haja um chamado externo para todos, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos se excluem, ou se auto-excluem, porque se julgam justos, e Jesus mesmo disse que ele não veio chamar justos, mas veio chamar pecadores ao arrependimento. De sorte que se alguém não se reconhece pecador, o Evangelho não tem nenhuma beleza, não tem nenhum encanto para si. E Jesus, então, ele faz esse convite, e muitas pessoas não estão realmente dando conta, não estão se apercebendo da cordialidade, né, desse tempo da graça, desse tempo de oportunidade. Nós vemos a respeito do moço rico, um moço admirável, inclusive Jesus o amou, porque ele era uma pessoa excepcional, mas faltava-lhe algo. E alguém pode pensar, faltava-lhe pouco. Na verdade, faltava tudo, porque houve algo que o impediu de seguir a Cristo, porque ele tinha o coração nas riquezas. As riquezas não lhe serviam, mas ele era servo dessas riquezas. Mas esse convite está sendo a todos que estão cansados e sobrecarregados. Nós encontramos nas páginas dos evangelhos pessoas que estavam bastante cansadas, tá? E receberam de Cristo uma nova vida. Jesus falou a respeito de uma mulher, dizendo o seguinte: as pessoas estavam muito preocupadas com sua situação, mulher pecadora, e Jesus falou para Simão, que era o hóspede: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta com um bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Era uma mulher cansada da vida, desprezada. Aqui mesmo ela foi alvo de críticas. Eles viram a sua vida anterior, mas não viram o interior, porque nós julgamos o exterior e Deus vê o interior. A própria atitude dessa mulher para com o nosso mestre reflete, já mostra o seu arrependimento e a importância que ela julgava de ter uma nova vida, de ser uma seguidora de Jesus Cristo, de ser discípula. Encontramos outros também: Zaqueu,
o homem corrupto, publicano, odiado pelos seus compatriotas, e ele resolveu fazer restituições. Não foi por causa da delação premiada, não foi por causa de diminuição de pena, mas ele falou: eu não posso viver assim. E eu creio que falta, às vezes existe a força da lei, mas não há nada que possa existir a força de Deus no interior do ser humano, levando a ver o seu pecado, a necessidade de mudança. E foi: eu preciso mudar. Ele disse: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguém eu tenho destituído, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, eram pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, e lendo o Evangelho, e mesmo modernamente nós vemos pessoas que vão a Cristo em busca de uma nova vida e querem se tornar discípulas, seguidoras de Jesus. Existem também aqueles que sentem um desejo de ser convidados. É muito interessante, os primeiros discípulos que acolheram o convite de Jesus, nós encontramos um deles, aqui diz assim: Jesus, voltando, vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Eram discípulos que eram discípulos de João Batista, mas João Batista apontou para Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo, e eles então começaram a seguir a Cristo, e eles queriam saber onde Jesus estava atendendo, e nós sabemos que eles ficaram com Jesus, e eles permaneceram com Jesus, e eles se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Então, esse convite é endereçado àquelas pessoas que realmente sentem o seu pecado, e o Espírito Santo veio exatamente para isso, para convencer da justiça, do pecado e do juízo. E dentro desse convencimento, esse convite é endereçado àqueles que são tocados pelo Espírito de Deus, para uma nova vida, para agora serem discípulos autênticos de Jesus Cristo. Mas uma pergunta também se nos impõe: se Ele chama, por que será que Ele chama? Para que Ele chama? E existem muitos propósitos para os quais Deus chama pecadores e Jesus convida. Primeiro, livrar-nos de um grande perigo, livrar-nos de um grande perigo. Esse é o primeiro e grande objetivo. Porque nós instintivamente avisamos as pessoas quando estão em perigos, pode ser até um desconhecido. Se tiver uma bomba debaixo ou sob uma cadeira, nós vamos avisar a pessoa para que saia. E Deus mandou seu Filho para advertir, uma voz que vem do céu como advertência, que o ser humano está em grave perigo, mas ele não se dá conta. Ele continua na sua vida, e o Filho de Deus deixou a sua glória exatamente para isso, para trazer-nos uma advertência. E quer nós queiramos discutir ou não, Jesus falou claramente sobre um lugar de tormento, sobre um lugar de sofrimento, para aqueles que rejeitam esse plano, que Deus é o autor desse plano, Jesus é o assunto desse plano, e o Espírito Santo é o grande intérprete desse plano. Nós observamos que nesse convite que Ele faz, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e nós gostamos muito disso, porque às vezes nós nos sentimos cansados também, fisicamente, emocionalmente, e o pior cansaço é o cansaço espiritual. Nesse mesmo capítulo, Jesus falou, dizendo assim: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. Eu, contudo, vos digo que haverá menos juízo para elas. Tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Hoje Sodoma é um símbolo do pecado. Mas se tivesse acontecido aquelas coisas que foram realizadas no tempo de Cristo, aqueles milagres, era como se o céu tivesse vindo à terra. Mas essas cidades são chamadas cidades impenitentes. E nós também podemos ser pessoas impenitentes, de corações
duros, empedernidos. Digo-vos que, porém, que haverá menos rigor, haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Não vai haver vários juízos como muitos pretendem. A Bíblia fala do dia do juízo. E nesse dia, então, vai haver menos rigor para aquela cidade do que para aqueles que tiveram realmente tantas oportunidades. Que tiveram numa noite como esta, em que a palavra de Deus é proclamada de maneira clara e com um propósito definido. Na verdade, existe um perigo e por isso há uma advertência. E foi para isso que o Filho de Deus veio a esse mundo, para nos livrar desse grande perigo da morte espiritual. Às vezes, quando cai uma aeronave, as pessoas ficam, nossa, mas foi uma tragédia, né? Cai uma aeronave é uma tragédia, naturalmente, a gente fica entristecido quando abre aquelas bagagens, a gente vê ali, tem alguns que carregam até bíblias, né? Brinquedos de crianças. Mas a grande tragédia, meus irmãos, não é uma aeronave, é uma pessoa perder a sua vida sem ter tido um encontro com Jesus Cristo. E às vezes nós corremos o risco de passarmos tanto tempo na vida da igreja, às vezes de cantarmos, estarmos preocupados com tantas coisas e não atentarmos para isso que é, na verdade, a essência, que é esse encontro regenerador com Cristo. Também ele chama para a nossa felicidade presente. Diz, achareis descanso, achareis descanso. Descanso, não só lá no futuro, mas já no presente. Deus oferece-nos descanso, paz interior. E nós vemos como essas pessoas que tiveram esse encontro com Cristo, eles ficaram plenamente satisfeitos, eles se satisfizeram. Diz aqui no caso de André, aliás, nós temos um André agora que participa conosco, estou vendo ele aqui hoje, né? Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Que notícia alvissareira. Ele chega ao seu irmão e falou, nós achamos o Messias. Nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quando uma pessoa tem esse encontro, e era algo que eles esperavam, isso foi como uma luz que brilhou na vida daqueles primeiros discípulos. Também encontramos a satisfação do apóstolo São Pedro, quando muitos estavam abandonando a Cristo, porque achavam o seu discurso muito duro. Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E eles tinham uma crença apropriada a respeito de Cristo, ele não tinha dúvida, porque não foi a carne e o sangue que revelou a Pedro, mas o Espírito que revelou a Pedro a identidade de Jesus. E quando uma pessoa sabe realmente quem é Jesus, diz, para quem iremos nós? Não há outra possibilidade. Nós temos um caso do eunuco, que trabalhava para a rainha de Candace. Ele, quando é evangelizado, é lido as Escrituras, ele sentiu o desejo de ser batizado. Toda pessoa que crê precisa ser batizada. Nós não forçamos ninguém, mas nós não dizemos, não, você pode ficar à vontade, esse dia você vai nessa igreja, esse dia você vai naquela, você não tem nenhum compromisso com Deus, com a igreja, com nada, então você vai ficando. Né? Não, o batismo é um ato de um testemunho público, né? Da lavagem do Espírito Santo, é a nossa entrada para a comunhão dos santos, a igreja. E esse eunuco, quando evangelizado, quando ele compreendeu que Jesus era o cordeiro a quem referiu o profeta Isaías, que foi levado para o matadouro, perante seus tosqueadores não abriu a sua boca, ele disse, o que me impede de ser batizado? Há muita gente que muitas coisas impede. Nesse texto de hoje nós vamos ver realmente algumas coisas que impedem. Ele falou, mas o que será que impede? Ele não via nada que o impedisse. Então Filipe, um sábio evangelista, disse, é possível, é lícito, é permitido, se você crê de todo o coração. Se você crê de todo o coração. E disse que ele foi batizado e seguiu o seu caminho alegre, porque a pessoa que foi batizado, e não só é um símbolo exterior, mas que corresponda a um significado interior, o seu caminho se torna diferente. Ele estava no deserto, mas agora ele tinha águas vivas no seu interior, houve uma mudança. Se você quer ser batizado, fale com um dos presbíteros, um dos pastores.
e tome realmente uma decisão de ser um membro fiel. Ah, mas fulano é batizado e não é fiel. Esse, cada um dará conta de si. A nossa responsabilidade é realmente individual, né? Ah, a igreja tem defeito, sempre teve, né? Mas não deixe essas coisas realmente te atrapalhar. O carcereiro de Filipos, que estava pronto a se suicidar, porque ele velava, ele era o garantidor da vida dos presos. E quando ele viu que se romperam os grilhões, que os presos podiam fugir, que ele pagaria com a sua própria vida, ele desesperado disse: o que farei, né, agora, né, e para ser salvo? E Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E naquela noite ele foi batizado, ele e os seus, e ele não foi dormir, ele curou as feridas, ele havia açoitado ali os servos de Deus, e ele fez um banquete, pôs uma mesa, porque a pessoa que é batizada, ela muda de atitude, e foi isso realmente que aconteceu. Então nós vamos vendo que a pessoa que passa por essa experiência da regeneração, e é uma vez só na vida, se a pessoa foi verdadeiramente regenerada, não vai perder a salvação, como muitos entendem, porque não é possível a pessoa nascer de novo, depois nascer de novo outra vez. O nascimento é uma vez só, nascimento espiritual, nascimento físico e nascimento espiritual. Ah, mas ele abandonou, porque não era regenerado, porque não havia nascido de novo. Chegou a ser membro da igreja, chegou a cantar no coral, chegou a tocar instrumento, chegou a ter um cargo, mas se ele não for regenerado, então ele não nasceu de novo. E esse nascimento é o Espírito, é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então aumenta a nossa felicidade já e também o futuro. O cristão tem ambas. Ele se torna uma pessoa não ausente, não imune aos problemas, mas feliz, porque ele tem realmente Cristo na sua vida, no seu coração, e também gozará da felicidade eterna. O ímpio não, o ímpio ele quer aproveitar o máximo dessa felicidade nesse mundo. E tem hora que ele acha que ele está bem, né? Como diz o texto lá, meus celeiros produziam abundância, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele fala, essa noite vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Então o ímpio, ele quer viver realmente nesse mundo e oferir o máximo desse mundo. Mas Deus nos dá a felicidade agora e também a felicidade eterna. Deus nos chama, meus irmãos, por múltiplos propósitos, estamos aqui dizendo alguns, né? Também para fazer outras pessoas felizes. Diz, eu os farei pescadores de homens, eu farei, não sereis, né? Ou chegareis a ser. É uma ação do próprio Cristo, nós sermos realmente bênçãos. E como a pessoa se torna bênção, como se transforma? Nós lemos dos filhos de Zebedeu, que eram homens rudes, eram homens bravos, né? Um dia Jesus entrou numa aldeia de samaritano, e as pessoas não acolheram a Jesus, a sua palavra, e falou, o senhor quer que nós peçamos fogo do céu sobre esse samaritano, para que se derrame fogo dos céus? Às vezes a pessoa que, ela pensa que é por força que vai converter alguém, pela discussão, né? Que não é uma obra do Espírito, fica meio bravo, né? E fala, não, mas a pessoa ouve, não se converte e tal. Isso é uma obra de Deus, nós temos simplesmente que pregar, colocar a pessoa diante de Cristo para que ela tome uma decisão, responsável. E esses homens mudaram tanto, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram homens rudes, bravos. A Bíblia fala também, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. As pessoas que têm estado com Jesus, elas influenciam vidas, famílias, comunidades, igrejas. Aqueles homens, Pedro e João, as pessoas olharam para eles e eles não tinham um preparo, não eram assim totalmente, não eram ignorantes, eles tinham pouco conhecimento de letras, mas no entanto eles tinham estado com Jesus. E isso fez com que eles fossem realmente ousados, que eles impressionassem, que eles fossem cheios do poder. E também, meus irmãos, um dos propósitos é que Deus honra aqueles que o seguem. Hoje as pessoas procuram honras
na política, em vários setores, na ciência, né? Em vários campos, no esporte, mas a maior honra realmente é sermos a honra dos reis, sermos servos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há nada que possa se comparar a isso. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ali estará o meu servo. Essa comunhão, essa presença de Cristo nas nossas vidas. Mas o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é não só que Jesus nos convida, nós sabemos disso, nós temos até um hino que fala sobre isso, né, que o Mestre está hoje passando, convidando, para que Ele nos convida, mas como que nós devemos seguir a Cristo? Como que nós devemos seguir a Cristo? Nós devemos seguir a Cristo primeiro resolutamente, né? Resolutamente. Nós vemos aqui no versículo 59, a outro disse: segue-me, ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Não é que estava havendo naquele momento um sepultamento. Ele falou: eu vou esperar depois que meu pai falecer, né? Daí então eu vou tomar uma resolução na minha vida de ser um discípulo de Cristo. Ele estava postergando isso. Talvez o pai dele fosse até muito novo, né? Então isso é muito comum as pessoas dizerem: olha, eu vou realmente, mas eu primeiro, eu tenho uma condição para seguir a Cristo, eu tenho que resolver algumas coisas. Não, o convite é hoje, não se pode deixar realmente para amanhã. E Jesus exigiu que as pessoas tivessem essa prontidão. Por quê? Porque diz que a semente que cai à beira do caminho, o maligno vai lá e arrebata. E a pessoa fica até feliz quando ouve o Evangelho, né? Às vezes sai de um culto como esse: nossa, interessante, eu quero ser um discípulo de Cristo. Não precisa ser necessariamente nessa igreja. Claro que se vier aqui nós estaremos muito felizes. Nós seguimos a Cristo, não seguimos, mas é preciso ter um lugar, uma igreja, um povo onde nós estamos ligados. É preciso muita prontidão nesse fato. Não tem, eu preciso primeiro sepultar meu pai. Por quê? Porque o inimigo, ele vai e tira realmente aquela semente que foi lançada no coração. O maligno é pronto nesse sentido. Atrás disso tem os parentes. Parentes parece que são peritos. Quando alguém começa a ter gosto pela palavra de Deus, participar de uma igreja evangélica, mas deixa disso, né? Principalmente para os jovens, né? Então parentes muitas vezes não nos ajudam, não nos incentivam nesse aspecto, acabam realmente nos atrapalhando. Mas a pessoa diz aqui, Jesus disse: segue-me. Ele falou para ele assim: deixa os mortos, né, sepultar os seus próprios mortos. Por quê? Porque a pessoa que não tem Cristo, ele está morto, ele não reage espiritualmente. A Bíblia diz que nós estávamos também mortos em delitos e pecados. Ele não tem uma reação. Deixa os mortos, têm vida biológica, mas estão mortos espiritualmente, sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então é preciso uma resolução pronta. É preciso também, meus irmãos, a pessoa refletir um pouco. Eu vi que ao longo do meu ministério, muitas pessoas eram muito entusiasmadas, davam-nos uma impressão, né, que realmente eles teriam uma carreira cristã maravilhosa, que ia ser um tempo diferente, mas eles não refletiram. Diz assim, para um que for: eu vou seguir-te aonde quer que fores. Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não quero ser culpado de dizer às pessoas que ser cristão é fácil, que muitas vezes é confortável, às vezes é desconfortável, né? Nós mantemos o nosso testemunho, a nossa posição nos diferentes lugares, e quando a pessoa está muito bem com o mundo, né? Estou numa época boa, às vezes está muito mal com Deus, porque um dos inimigos do mundo, do crente, é o mundo, é Satanás, é a carne e é o mundo. Às vezes a pessoa não é carnal, mas é mundano. Tem pessoa que se preocupa muito com o mundanismo, mas ele não vê que ele é carnal, né? Que ele não tem o fruto do Espírito. Mas Jesus falou para ele: olha,
E aí, em outro evangelho a gente vê que essa pessoa era uma pessoa que tinha condições, era um escriba. Falou: você pense bem, que até as raposas têm seus covis, até as aves têm os seus ninhos, né? Falou: mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Então nós não podemos trazer ninguém para Cristo sob falsas promessas, vendendo ilusões. A vida cristã é tomar a cruz diariamente, é seguir a Cristo. E nós precisamos realmente que ninguém venha acusar a nossa igreja: ah, eu fui iludido, porque depois que eu fiz a minha profissão de fé, surgiu um problema. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis problemas, mas tede bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Meus irmãos, eu creio até que essas pessoas, se começassem, eles iriam adiante até um certo ponto, né? Mas é preciso refletir, é preciso realmente a pessoa saber o passo que se está dando. Não é para agradar o pastor: ah, eu sou amigo do pastor, ah, eu tenho tantos amigos da igreja. Isso é uma coisa pessoal, é você e Deus. É claro que nós ficamos felizes, mas isso é uma questão pessoal. E outro, então, queria seguir Jesus sem refletir. E Jesus foi falando com eles, falou: olha, a raposa tem para outro disse: deixa os mortos. E outro disse: deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto sua mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Há muitas pessoas que estão presas ao passado, né? Ele quer seguir a Cristo, mas tem uma coisa lá que o impede, né? Despedidos de casa. Eu vou, talvez, se a minha esposa, se o meu esposo, isso é individual, né? Então, se nos propomos seguir a Cristo, devemos fazê-lo bem, notando que o que disse Cristo a respeito dos que olham para trás. Ele disse que esses não são aptos para o reino de Deus, mas sua graça, ela nos capacita, a sua graça nos capacita. Dentre as pessoas que seguiram a Cristo, houve um publicano também, Mateus, chamado Levi, né? Que um dia Jesus chegou lá na alfândega de Genezaré, onde ele trabalhava. Ele era cobrador de impostos, ele não esperava, e Jesus disse só uma palavrinha para ele, como disse para esses daqui também, né? Aqui expuseram obstáculos: eu tenho que sepultar meu pai, eu tenho que despedir-os de casa, sempre criando uma condição. Essas desculpas, se a pessoa não tem, Satanás se encarrega de colocar na boca da pessoa. Mas Zaqueu, quando Jesus chegou para ele se levantou e o seguiu de imediato. E por que ele fez isso? Primeiro, ele falou: eu não posso levar a vida que eu estou levando, não tem condição de eu continuar dessa mesma forma que eu estou vivendo. E segundo, diante de Cristo, o magnetismo de Cristo, a pessoa tem que tomar uma decisão, ou sim ou não, mas tem que tomar uma decisão. Não existe isso, a pessoa querer ficar no meio termo, né? No meio termo. Então Zaqueu se levantou, não sei o que ele fez lá com o alfândega, cobrador de impostos, mas deixou tudo e se tornou um seguidor de Cristo. Nós sabemos que ele escreveu, né, o evangelho chamado São Mateus. Então, essas dificuldades, meus irmãos, o próprio Paulo, que disse: Cristo vive em mim, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Nós caminhamos a nossa jornada pela fé, nós podemos todas as coisas em Cristo, e só quando estamos próximos dele. O apóstolo Paulo, que foi um discípulo tão identificado com Cristo, que foi martirizado inclusive, ele diz o seguinte: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele colocou, Paulo foi um apaixonado por Cristo, um monumento da fé, tá? Ele quis seguir a Cristo da melhor forma que pôde. E é isso que nós somos desafiados, meus irmãos, mas temos tantos obstáculos, tá? Aqueles que querem vir por causa do conforto. Inclusive, esse tipo de pregação atrai muita gente, e vai ser uma avenida que vai levar muita gente à perdição, né? Porque você vem, que vai melhorar, que vai ter isso. É claro que nós vamos lutar para melhorar, oramos, né? Mas
O discípulo ele segue em toda e qualquer circunstância. Quaisquer circunstâncias. Ele sempre segue a Cristo. E deve seguir resolutamente, como fez Zaqueu, como fez outros, como fez o apóstolo Paulo, né? Deve também refletir, né, o passo realmente que está dando, para que não venha depois enfraquecer a igreja, porque cada pessoa que entra para a igreja e não leva a sério a sua profissão de fé, enfraquece o corpo de Cristo, atrapalha. Eles estavam lá, mas já não está mais, já não é mais frequente, já não tem o mesmo ânimo, já pensa diferente, não é? Não seguir a Cristo é seguir de perto a sua palavra, né, a sua vontade, e seguir muito próximo a Cristo. Eu sei que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, não que eu tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, não, ainda não, nós não cremos em perfeccionismo, mas nós estamos caminhando para isso, mas prossigo para conquistar. Ele está progredindo, à medida que vai vivendo, ele vai progredindo, e é isso que nós precisamos também. Nós fomos salvos, meus irmãos, para isso, chamados para isso, que fomos livres de um grande perigo, o perigo da condenação eterna. Ele diz: e que dará o homem em troca da sua alma? Para aumentar a nossa felicidade, não só aqueles que a Bíblia fala, do eunuco, Pedro, que se sentiram felizes, mas ainda hoje, a pessoa que tem um encontro com Cristo, ele encontrou o melhor, a pérola de grande valor, o tesouro escondido, e também para fazer outros felizes por nosso intermédio, trabalhar para que outros também sejam abençoados e otorgar-nos honras celestiais. Muitas pessoas têm tido honras nesse mundo, mas essa honra é para todos aqueles que estão realmente em Cristo. Se alguém me segue, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E devemos seguir sem amarras, sem olhar, estar preso a coisa do passado. Não é bom isso, a pessoa fala: eu não posso seguir porque eu tenho alguma coisa lá atrás que me impede, ou tenho alguma coisa aqui do presente, ou eu tenho que despedir de alguém da minha família. É claro que nós amamos nossa família, mas isso é realmente um chamado individual. Meus irmãos, que hoje seja um dia em que a palavra de Deus está chamando, a muitos para uma decisão por Cristo, uma decisão resoluta. Não deixe para amanhã, pensada: eu vou seguir em quaisquer condições, quaisquer situações que possam me vir. Nós desejamos as melhores situações, nós não gostamos de ver ninguém passar dificuldades e problemas, e Deus tem abençoado a vida de muita gente. Nós temos visto esse tempo de crise, nossa igreja, como Deus tem realmente curado pessoas, tem providenciado meios, tem mantido o seu trabalho, e Ele tem nos abençoado. Mas a maior bênção não é essa, é a bênção espiritual, e vamos segui-lo de perto, não mais ou menos, mas com interesse de coração, entregando as nossas vidas. E o discípulo de Cristo, quem crer e for batizado, será salvo. Que Deus nos abençoe.